Paz, Senhor, bom dia. Deus é bom. Começar esse dia na presença do Senhor, consciente da presença. Eu sei que Deus está em todo lugar. A gente precisa estar consciente, né? Vivendo para Ele intencionalmente. Gente, antes de ontem eu gravei a live de Levítico 8. Mas por algum motivo, eu não sei, eu acredito que eu cliquei errado e excluí ela, ao invés de publicar. Então hoje eu vou ler Levítico 8 com você. Pegue sua Bíblia, vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia. A gente vai ler Levítico capítulo 8, que vai dizer a consagração dos sacerdotes. Vai dizer assim: então o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado e 2 carneiros, e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Pensem que não havia Bíblia naquela época. Pensem que a palavra de Deus era passada oralmente. Então ele precisava reunir para dar as instruções para o povo, o que Deus havia pedido, né? Não havia um registro. Posteriormente, vão haver escribas que vão começar a fazer cópias, mas isso é muito lentamente. Por isso que você é bem-aventurado de ter a palavra de Deus nas suas mãos. Vamos lá. Então, versículo 5. É isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida, apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu-o com um manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o turim. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na sua parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Então nós vamos ver aqui toda uma preparação para apresentar um sacrifício. Isso era no tempo antigo, hoje não existe mais. A gente sempre tem que ter em mente que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Então, toda vez que nós vamos sacrificar o Senhor em louvor, em adoração, apresentar a Deus o nosso ser em oferta, a gente tem que ter sempre essa preocupação do que? De santidade. O que é santidade? Separação, sabe? Ter um tempo que é só do Senhor. O que é mais que a santidade? Santidade é uma vida para o Senhor. Separado do que o mundo, todo mundo faz, mas eu ouço Deus e faço exatamente o que Deus quer. Às vezes, para uma pessoa, eu, por exemplo, eu procuro, aliás, eu não assisto séries. Por que, Ju, é pecado? Não é pecado. Só que eu tenho um problema de assistir demais, de ser viciada, sabe? Não consigo me controlar. E o Espírito Santo pediu isso pra mim. E eu obedeci. É fácil? Não é. Eu tô dando um exemplo. Porque isso me separa, me faz dar mais tempo ao Senhor. Faz sentido? Então, às vezes o Senhor vai pedir coisas para nós que não é nem que seja pecado, mas por nos conhecer, Ele vai pedir. Então, ouça o Senhor, porque para sacrificar, estar diante do Senhor, tem que ter santidade, separação, ser só do Senhor. Vamos continuar? Agora o versículo 10. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, a fim de consagrá-los, né? Consagrar é ofertar ao Senhor. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios e a bacia e seu suporte para também consagrá-los. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então, mais uma vez, nós vamos falar do quê? De óleo. Toda vez que fala de óleo, de azeite, fala da unção do Espírito Santo, que nós temos que ter a unção do Espírito Santo para fazer qualquer coisa na vida, porque o Espírito Santo, com a unção dele, ele nos capacita, ele nos
potencializa a fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Como, por exemplo, de curar alguém, também dá a palavra de libertação também, mas também para sermos boas esposas, também para sermos boas mães. Que é maior milagre que esse? Vamos continuar? Gente, agora eu não vou parar mais, senão se eu for parando cada detalhe, a gente não chega ao final. Em seguida, Moisés apresentou... Já falei, né? Já falei, agora o 14. Então Moisés apresentou um novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e com o dedo colocou nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e os queimou no fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou, pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar, cortou o carneiro em pedaços e queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar, como holocausto, né? Oferta queimada significa holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor conforme o Senhor tinha ordenado. Então apresentou outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura em que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos dele e as queimou no altar sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas, e sobre seus dedos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão, seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhe o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse a Arão e seus filhos os comerão. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de fazer expiação por vocês. Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite por 7 dias, e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Gente, a gente podia falar em cada detalhe. Conforme eu gosto muito de assistir filme de judeus messiânicos, ou judeus mesmo, né? Que cada detalhe do holocausto, por que era assim, por que a orelha direita, mas isso é muito riqueza. Mas em resumo, o que nós podemos falar, sem pensar, a palavra diz que hoje todos somos
parte de um sacerdócio real. Todo mundo agora é sacerdote, gente. Não é só o pastor, os líderes, todos são sacerdotes. E a gente vai ver sempre que é o quê? Uma consagração. Para você ser sacerdote, o que é ser sacerdote? Receber de Deus e levar ao povo algo, e receber do povo e levar algo a Deus. Ser um instrumento de Deus na terra. Então, para que isso aconteça, nós temos que ser consagrados, separados. E Deus, que nem se eles fizeram conforme tudo que Deus pediu. E Deus vai pedindo ao longo da vida. Eu sempre falo, Deus lá, quando Deus comecei a me separar para Deus, Deus me pediu minha língua. Aqui que é isso? Porque eu sou muito faladeira, né? Então, eu falava demais, eu achava que era sinceridade, que era ser sincera. E na verdade não era sinceridade, né? Era uma maldade atrás da minha verdade, da minha justiça própria. Eu tinha muita justiça própria. Eu achava que a minha verdade era a verdade absoluta. E Deus me pediu para parar de falar, para me calar em muitos momentos. Foi muito difícil. Então são entregas pequenas que nós vamos dando. A língua, o olhar. Talvez Deus vai pedir para você não ver determinadas coisas na TV, séries, redes sociais. Será que a gente está pronto para entregar, para nos consagrar, para nos separar? Mas eu te garanto, tudo que você entregar no altar do Senhor, prepare-se para viver coisas extraordinárias. Esses sacerdotes tinham acesso ao Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Toda vez que a gente se consagrar, se prepara para ter uma manifestação da presença de Deus, que naturalmente, eu sinto a presença de Deus, eu sei. Mas quando você se consagra, se separa e obedece o que Ele quer, é muito mais intenso, é muito mais profundo. Amém? Bom dia, Gislaine. Deus abençoe. Vamos orar, gente? Papai, nós te damos graça nesse dia. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, que são infinitas. Eu te amo, eu te amo. Como é bom ouvir a sua palavra. Como é bom descansar à sombra de quem o Senhor é. Deus, eu te louvo por esse dia. Que o Senhor esteja sobre nós. Deus ajuda a nos consagrar, a nos separar, ouvir a sua voz, obedecer. Porque hoje somos todos sacerdotes. Todos podemos ser cheios da unção do Espírito Santo, levar diante de Ti as nossas causas, as causas das pessoas que estão ao nosso redor, receber de Ti respostas, ser instrumento dentro da nossa casa, para os nossos filhos, nosso esposo, Senhor, para os nossos parentes, para a nossa família, para a família da fé. Deus, em nome de Jesus, não nos faça sacerdote de braços cruzados, mas que nós possamos ser usados para Ti, por Ti, no nome de Jesus, e para Ti também. Eu te amo, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Ouça o Senhor e com certeza você vai ser muito abençoado. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Amanhã eu tô de volta, né? E amanhã a gente continua. Então ficou intercalado porque a live do Levítico 8 sumiu, tá? Então já vai ter a live também ontem do Levítico 9, tá? Deus abençoe você e até amanhã.